Salve, salve, amigos espectadores do ES Hoje. Eu sou Guga Gouveia e esse é o Fé Pública em sua terceira edição. O Fé Pública é o programa que te ajuda a enxergar as principais notícias à luz do Evangelho de Jesus Cristo. No nosso último programa, a gente tratou do tema descriminalização das drogas e como deve ser o posicionamento do cristão acerca desse assunto. Contamos com reflexões excelentes pelos pastores Marlon Gomes e Leandro Lousada. Se você perdeu, você pode conferir clicando no card aqui em cima ou na descrição aqui embaixo no YouTube. O tema do nosso programa de hoje é muito delicado, mexe muito com as emoções dos brasileiros e, obviamente, divide opiniões. Hoje a gente vai tratar de segurança pública e direitos humanos. Existe harmonia bíblica entre esses dois temas? E é óbvio que para nos ajudar nessa reflexão desafiadora, eu tenho aqui pastores e convidados mais do que especiais, né? Aqui do meu lado eu tenho o pastor Jorge Rodrigues Neto. Pastor Jorge, ele é servidor público, também é teólogo e pós-graduado em direitos humanos e vai nos ajudar a entender melhor essa temática à luz da Bíblia. E aí, pastor Jorge, tudo bem com você? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com o Saulo, com você. Espero que seja, um tempo de reflexão e de crescimento para todos nós. Bacana. E aqui à minha frente eu tenho o pastor Saulo Silva, que é policial militar e por isso vai nos ajudar também a enxergar a temática da segurança pública à luz do Evangelho. E ele é pós-graduado em teologia. Pastor Saulo, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao Fé Pública. Obrigado pelo convite, Guga. Jorjão, um grande amigo, e a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Tenho certeza que essa conversa, vai contribuir para o nosso crescimento, compartilhar um pouco das nossas percepções, certamente vai nos ajudar a crescer um pouco mais, principalmente olhando à luz do Evangelho. Bacana demais. Então, meus queridos espectadores, para ajudar vocês a entenderem melhor o que nos inspirou nesse tema, você deve ter ouvido falar nos últimos dias na crise da segurança pública que acontece no Rio Grande do Norte. E para te deixar a par do tema, eu vou trazer um breve resumo sobre o que está acontecendo lá nas terras potiguares. Desde o dia 14 de março, o Rio Grande do Norte vive uma série de ataques criminosos e incêndios a prédios públicos, comércios, veículos públicos e privados e até residências em mais de 40 cidades do estado. Segundo autoridades locais, quem responde pelos ataques é uma organização criminosa denominada de Sindicato do Crime, que é formada por criminosos dissidentes do PCC, o primeiro comando da capital. Supostamente, violações de direitos humanos estariam no cerne da onda de violência que atinge os municípios potiguares. O órgão federal Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura produziu um relatório que denuncia tortura por parte de policiais penais, castigos físicos, hiperlotação em 2 presídios vistoriados, comida estragada, subnutrição dos presos, tuberculose e surtos de dermatite. Em vídeos feitos pelos criminosos e que circulam nas redes sociais, eles reivindicam o direito a visitas íntimas, visitas regulares, o fim da tortura por parte de policiais penais, banho de sol, iluminação nas celas, melhor alimentação e televisão. Até o momento, mais de 300 ataques foram registrados e quase 200 pessoas foram presas pelas forças de segurança potiguares, que contam com a ajuda inclusive da Força Nacional e de policiais de estados próximos. Dito isso, meus amigos, vamos começar o nosso bate-papo aqui com nossos amigos pastores. Eu começo logo com o pastor Jorjão. Pastor Jorjão, a situação dos potiguares é complexa, né? A gente tem detentos, pessoas que desrespeitaram direitos humanos, cometendo crimes diversos, crimes contra a vida, contra a liberdade, levando outras pessoas ao vício, e esses criminosos eles estão requerendo direitos dos detentos. Só que para requerer esses direitos, estão tocando o terror lá em terras potiguares. Afinal de contas, de que lado estão os direitos humanos nessa situação? É do lado do criminoso que está tocando terror, da população que está sofrendo esse terror e está sendo amedrontada, ou é do lado do policial que está arriscando a vida para proteger a população? Coerentemente, de acordo com a Bíblia, de que lado os direitos humanos devem ficar nessa situação? Primeiramente, é importante a gente frisar que os direitos humanos, eles não têm lado. O direito humano ele não é um departamento, não é um setor. O
Direitos humanos são princípios, princípios universais que devem nortear a forma com que o Estado e com que a própria sociedade enxergue o ser humano. Óbvio que é completamente errado o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, né? Detentos tomam a liderança, né, da cadeia e promovem, né, todo esse estardalhaço social. Isso está completamente errado. Entretanto, isso não surgiu do nada, né? Isso não surgiu ontem. Tudo isso é fruto, né, de décadas e décadas de inação do Estado em outras áreas, porque a segurança pública não é só a polícia é uma parte importante da segurança pública, mas é apenas uma parte dela. Antes da polícia tem que vir segurança, tem que vir educação, saúde, boas escolas, oportunidades de emprego, de maneira que esse ciclo vicioso não continue acontecendo, porque não foi a primeira vez e provavelmente não será a última que está acontecendo lá, mas não só lá, no Brasil inteiro. Então a gente precisa olhar essa questão com esse olhar. Então os direitos humanos ele está do lado do indivíduo, que naquele determinado momento está em algum tipo de vulnerabilidade ou tendo algum direito seu sendo vilipendiado. Seja o indivíduo policial, seja o indivíduo que está preso, seja o indivíduo que está com a sua liberdade, né, enfim, que está livre, né, que não está no sistema penitenciário. Então, direitos humanos é sobre isso, é sobre cuidar do ser humano. Isso não significa que nós que trabalhamos com direitos humanos somos contra a punição, não, pelo contrário, o indivíduo precisa ser punido, sim, mas ele precisa ser ressocializado. É o que prevê o nosso ordenamento jurídico, principalmente a partir da Constituição de 1988. O sistema prisional não pode ser apenas um local de punição. Ele precisa ser também um ambiente de ressocialização. Não pode ter tortura, não pode ter violências, não pode ter comida estragada, né? Se isso está acontecendo, é preciso ver e preciso refletir sobre isso, porque se está acontecendo, não deveria estar. Então, direitos humanos, ele está do lado do ser humano, independente de onde esteja alocado esse ser humano. Então tá, então seja o policial, seja o detento, seja a população livre, todos têm que ter os seus direitos respeitados. Certamente. Ok. Pastor Saulo, agora os detentos que estão por trás desses ataques, eles alegam violação dos direitos humanos, né? E, inclusive, um órgão federal produziu um relatório que denuncia tortura, castigos físicos, hiperlotação, comida estragada, subnutrição dos presos, tuberculose e surtos de dermatite. Algumas pessoas, ditas cristãs, inclusive, elas comemoram esse cenário de desgraças, né? Alegando que o criminoso cometeu o delito, então ele tem que pagar pelos seus pecados. E muitas dessas pessoas que se dizem cidadãos de bem ainda falam que bandido bom é bandido morto, ou seja, desejam inclusive a morte dessas pessoas. Esse tipo de sentimento, esse tipo de atitude, ela é condizente com a verdade que a gente encontra no Evangelho? Então, nesse sentido, a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo para essa questão, porque os direitos do indivíduo, eles precisam ser preservados, seja ele o indivíduo que está no sistema penitenciário, seja o indivíduo que não está no sistema penitenciário, que está solto, que está em dia com as leis do país, né? Então, diante disso, nesse cenário em que a indicação de tortura, comida estragada e tantas outras questões, é óbvio que o direito dele precisa ser preservado, porque é o que rege a legislação brasileira, né? E quando nós olhamos para o Evangelho, a gente vê que Jesus ele traz a proposta de justiça também, no sentido de que as pessoas precisam não só arcar com as consequências das suas escolhas, pagar pelos delitos em que eles cometeram frente ao Estado, mas também isso precisa ser feito com justiça, com amor, com retidão, não de modo a tratá-lo como bicho, como animal. Agora, sobre as pessoas que falam bandido bom e bandido morto, a gente precisa entender que, à luz da Bíblia, isso não existe. Agora, o que me faz pensar é por que a pessoa chega a pensar dessa forma.
onde está a origem, qual é a origem da pessoa pensar bandido bom é bandido morto? Talvez seja porque a gente vê que muitos usam as brechas da lei, os subterfúgios da fragilidade de algumas partes da legislação brasileira e do sistema de justiça no nosso país, para que esses bandidos acabem... digo bandido, aqueles que já passaram pelo devido processo legal e foram condenados, né? Então, para que eles, muitas vezes, o que ocorre é que eles ficam em liberdade, né? E isso gera uma revolta por parte da população, chegando ao ponto de, muitas vezes, a gente vê no noticiário, a população se revoltando contra aquela pessoa que está roubando ali, a própria população quer fazer justiça ali. Óbvio que, à luz do Evangelho, isso está errado, porque nós precisamos, como Jesus disse, amar o próximo como a nós mesmos. Só que a falta de justiça que muitas vezes ocorre gera esse sentimento. Volto a dizer, não é fazer justiça com as próprias mãos. A justiça não significa justiçamento. Porém, a gente precisa entender o porquê que esse sentimento paira no coração de muitos irmãos. Entendi. E, assim, essas mesmas pessoas que têm esse sentimento de bandido bom é bandido morto também vociferam outro dito, né? Que direitos humanos para humanos direitos, né, pastor Jorge? E, assim, quando eles se deparam com as reivindicações desse grupo criminoso, eles alegam que isso é muita regalia. Por exemplo, eles querem direito a mais visitas íntimas, direito a visitas regulares, banho de sol, televisão. Isso realmente não seria, assim, muita regalia para quem aparentemente não quer mudar de vida, pastor Jorge? Haja vista o terror que está sendo tocado lá no Rio Grande do Norte. Direitos humanos para humanos direitos não caberia bem nesse contexto? Olha, à luz dos direitos humanos, à luz do Evangelho, primeiro à luz do Evangelho, né? Bandido bom é bandido arrependido, né? E que não vai mais praticar aquele crime. E, à luz dos direitos humanos, bandido bom é o bandido ressocializado, que também não vai praticar aquele tipo de crime mais. Então, essas são as premissas, né, tanto na questão do Evangelho quanto a questão dos direitos humanos. Então, tanto o Evangelho quanto os direitos humanos prevê o quê? Que esse ser humano pode sim ser ressocializado. Pode sim, a partir, né, de algumas questões, né, que, como a gente falou lá, né, oportunidade, emprego, sabe? Porque não adianta também, né? Aí a pessoa sai do sistema prisional, ninguém quer dar emprego, ninguém quer estar perto, fica, né, com a famosa ficha suja. Não tem um acompanhamento. Exatamente. Então, assim, no papel até tem, mas na prática não. Certo. Então, o Estado precisa fazer valer os direitos humanos de todos os entes. Aí você colocou essa questão, né, deles estarem querendo mais regalias. Na verdade, tem que ser garantido o que já está no ordenamento jurídico brasileiro. Porque o ordenamento jurídico brasileiro prevê o quê? A ressocialização. Tortura não ressocializa ninguém, comida estragada não ressocializa ninguém, né? Essas questões que um próprio órgão federal levantou, né? Não foi alguém de fora, né? Foi o próprio Estado que levantou essas questões e colocou. Então, se o objetivo é ressocializar, não pode ser dessa forma, né? E o que é surreal é que sejam criminosos reivindicando isso. Na verdade, se o Estado fizesse aquilo que deveria fazer, nem criminoso, nem sociedade civil, nem ninguém estaria reivindicando isso. Por quê? Isso já seria, né, o modus operandi daquilo que já está na lei. Mas reivindicando de um modo errado, né, pastor? Certamente, é um absurdo, tá errado, né? Só que tudo nisso é um grande absurdo, né? Então a gente não sabe qual é o mais absurdo. O absurdo principal é o quê? É que segurança pública não pode ser visto só como algo de polícia. Eu sou contra a desmilitarização da polícia. Inclusive, várias pessoas ficam chateadas comigo quando eu falo isso, porque já parte do pressuposto que trabalhar com os direitos humanos é prever desmilitarização de polícia. Eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que ser desmilitarizado o pensamento sobre segurança pública. Polícia é apenas uma parte da segurança pública. Antes da polícia, tem que vir todos os direitos que estão garantidos na Constituição.
talvez nem seria tão necessário tantas vezes a polícia como ela é acionada hoje, que já vai na ponta. E a polícia, quando vai, ela vai ostensivamente, ela vai cumprindo uma ordem dizendo assim, olha, acaba com aquilo lá. Então, se o Estado cumprisse com tudo aquilo que tem que ser cumprido antes, o Estado não seria conhecido nas comunidades periféricas, principalmente só como braço policial. E é aí que gera também essa animosidade entre a comunidade e a polícia e faz com que as comunidades vejam o policial como um inimigo, né? Porque quem fornece aquilo que ele precisa ver de regra é o traficante, né? E aí, quando vai o policial, ó, o inimigo está chegando. Então, são vários absurdos, mas que nasce da inação do Estado. E o filme Cidade de Deus, eu recomendo que vocês assistam, trata muito bem o nascedouro dessas questões ali no Rio de Janeiro, que também é bem parecido, né? Serve como um tipo, né, para o Brasil em si. Então, a negligência governamental em outras áreas, né, que são áreas ditas da segurança pública também, né, a educação, a própria saúde, né, as assistências básicas necessárias, ela começa a falhar lá do início, né? E aí a polícia ela tem que muitas vezes ser incisiva no trato dela, porque já falhou um monte de coisa e a polícia vai lá, né? Inclusive, eu tenho uma pergunta para te fazer acerca disso, Pastor Saulo. A gente não pode fechar os olhos para essa verdade, né? As periferias e as favelas, elas são alvos das principais ações mais violentas assim da polícia, porque lá muitas vezes está a ponta do tráfico de drogas, né? E por causa disso, a população carcerária brasileira é formada, em sua maioria, de pessoas pobres, de favelas e de periferias. A minha pergunta é a seguinte: muitas vezes, o chefão do tráfico, aquele cara que nem toca na droga, que é muito rico, ele não é preso. E o pobre, no Brasil, normalmente dessas áreas, ele é preso. Você, como um policial militar, como que você lida com essa situação? Não é um sistema que perpetra muitas injustiças até que a polícia possa chegar lá e agir? Como que é o sentimento de um policial cristão nesse sentido? Então, muitas pessoas partem desse pressuposto, né, que a polícia muitas vezes só age com rigor nas comunidades, nas periferias, né? Mas, na verdade, o que ocorre, o policial não sai de casa falando assim, hoje eu vou matar alguém. Hoje eu vou lá na comunidade tal e vou atirar. Isso não existe. O que ocorre é que, como diz na Constituição, no artigo 144, é que segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, quem faz cumprir o que diz o ordenamento jurídico brasileiro também é a polícia, que, em uma situação de conflito, muitas vezes de guerra por conta do tráfico ou qualquer outra coisa, quem vai intervir é a polícia. E, muitas vezes, a polícia é recebida, como a gente diz, né, recebida a tiro, recebida a bala. E, frente a isso, a polícia precisa usar uma força que seja proporcional, legal e necessária diante desse cenário. O policial não pode simplesmente entrar em um lugar para fazer cumprir a lei, ser recebido a tiros e ir embora, falar, poxa, não dá para fazer nada. Então, ele tem que usar uma força proporcional, legal e necessária para que o infrator ele possa ser detido e conduzido ao sistema legal, para o devido julgamento. Diante disso, nessas comunidades, normalmente nas comunidades, isso acontece, porque quando o criminoso que detém o controle territorial daquela região, ele vê que a polícia vai chegar e vai eventualmente prender alguns dos seus integrantes ou vai apreender droga, ele se vê lesado ali no seu poder. Então, por conta disso, ele vai agredir a polícia. E a polícia tem como dever, por estar representando o Estado, responder a isso. No Evangelho, Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros, né? Então, o policial, por se amar também, ele tem o direito de se defender, além de ser uma função sua, um dever seu como representante do Estado, né? Aí, interessante que nós percebemos, diante de todo esse cenário de segurança pública, né? A gente passa por uma coisa chamada escolha. O infrator, ele escolhe essa condição. Alguns vão dizer que não, que ele é uma vítima do sistema, é uma vítima porque não teve oportunidades e tudo mais. Só que isso muitas vezes não é verdade, porque se formos colocar todos aqueles que não tiveram oportunidade como na condição de propensão ao crime, eu não estaria aqui, por exemplo. Então, não é porque o indivíduo não teve oportunidade que ele não teve escolha.
Todos nós temos escolhas e muitas vezes esses indivíduos escolheram por praticar crimes contra o Estado, por eventualmente ter uma vida melhor, ser bem visto na comunidade, ter dinheiro, sexo e poder ali à sua disposição. Então, isso precisa ser visto à luz do Evangelho também. Né? E no Evangelho a gente vê em Marcos 1, verso 15, só para concluir, Jesus dizendo, é chegado o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Nós, como ministros da Palavra de Deus, nós entendemos que o indivíduo, seja ele agente do Estado, policial, indivíduo em conflito com a lei, todos nós, precisamos nos arrepender e entender que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Porque a partir disso a transformação acontece e aí a gente não vai ter mais esse pensamento de que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto, como o Jorjão disse, isso não existe. O que existe é o bandido que cumpre com todo o rito processual, cumpre a sua pena, no melhor cenário, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e vai ser um arauto do Evangelho proclamando o que Jesus fez na sua vida. Certo. Agora, de acordo com a verdade contida no Evangelho, pastor Saulo, justifica, diante de uma afronta à autoridade policial, é justificado, é respaldado biblicamente matar esse contraventor? Quando a gente olha para a nossa legislação brasileira, a gente percebe que o Estado detém, vamos dizer assim, o monopólio da força. Então, se o agente do Estado que vai ali fazer cumprir a lei, ele é ameaçado, ele tem ali o seu dever ultrajado, vamos assim dizer, muitas vezes sendo respondido com uma injusta agressão, ele tem por dever responder a essa injusta agressão de forma legal, proporcional, conveniente e necessária. De modo que o policial não sai de casa para matar, ele sai para fazer cumprir a lei. Né? Então, com isso, ele tem por dever fazer com que o ordenamento jurídico brasileiro seja cumprido. Então, a gente percebe que, muitas vezes, esse entendimento é escasso na sociedade, de que o policial está indo lá para fazer mal. Não. Lógico que existem as exceções, né? Mas toda exceção precisa ser tratado de acordo com os órgãos correcionais, seja do Ministério Público, da Corregedoria, enfim, dos órgãos que cuidam daqueles entes do Estado que estão se desviando da sua missão constitucional estabelecida em lei. Mas, resumindo, o policial tem o direito de defender a sua própria vida e também tem o direito, tem como dever, defender a sociedade. Ainda que quando defender a sua própria vida ou a sociedade, ele atente contra a vida daquele criminoso. No caso, ele mate aquele criminoso. A função da ação policial, quando ele recebe uma agressão, é cessar a injusta agressão. Se ele está recebendo tiro, a função dele é fazer com que essa agressão cesse, com que essa agressão pare. Eventualmente, essa ação policial termina com o indivíduo morto. Por quê? Porque atualmente os bandidos eles têm utilizado de armamentos de grosso calibre, armamentos de guerra, verdadeiros armamentos de guerra. Então, como a força precisa ser, no mínimo, proporcional, o policial também tem utilizado de armamentos que fazem frente, que possam responder de forma proporcional a isso. Então, esses armamentos de guerra acabam, muitas vezes, transcorrendo com que a ação policial acabe resultando em morte. Mas esse não é o objetivo do policial nem da legislação. O objetivo é fazer com que essa injusta agressão pare. Contudo, como eu disse, é formado por escolhas. O indivíduo é formado por escolhas. E esse indivíduo, muitas vezes, sabe que ele pode usar a população contra o policial. Em ações policiais que eu participei, eu já vi isso. Usa crianças, mulheres com criança no colo, para ir para frente, para que, eventualmente, um tiro, um disparo acabe pegando nessas pessoas. Então, assim, nesse sentido, o policial ele tem o direito de se defender. O objetivo dele não pode ser matar. O objetivo dele é se defender. Contudo, muitas vezes transcorre em situações alheias à sua vontade de o indivíduo acabar sendo uma vítima fatal ali da situação. Mas, volto a dizer, é por escolha dele. Já vi, já presenciei, conheço policiais que passaram por situações assim, que estava numa troca de tiro, o bandido, parei, chega, desisto. Foi lá, prendeu e foi por devido processo legal e transcorreu tudo normalmente. Então, a escolha
está na mão do indivíduo infrator. E essa morte eventual do contraventor, ela é respaldada biblicamente? Então, biblicamente, Jesus vai dizer assim, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós precisamos entender que o Evangelho, ele trata o respeito à vida, a dignidade da pessoa humana e o respeito à autoridade também. Então, quando aquelas pessoas que não estão de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico brasileiro, e precisa ser empenhada uma força do Estado para que essa pessoa se coloque à disposição do que rege a Constituição e essa pessoa escolhe afrontar o Estado atacando o indivíduo, essa pessoa precisa ter a consciência de que a sua ação vai ter uma reação. E cabe ao policial ali responder de forma proporcional, legal e conveniente a essa agressão. Ele, sobretudo, está ali defendendo a sua própria vida. Uhum. Então, biblicamente, o policial tem o direito de se defender. Uhum. Ele tem o direito de defender a sua própria vida e fazer cumprir a sua obrigação, que é o bem-estar social, não só da sua vida, mas também de todos aqui que estão naquela comunidade, muitas vezes dominado pelo tráfico. Certo. Agora, pastor Jorjão, esse indivíduo preso vai para a penitenciária. E a gente sabe que as penitenciárias brasileiras, muitas vezes, elas são chamadas de universidades do crime. Isso porque, ao invés de ressocializar aquele criminoso, muitas vezes ele sai de lá muito pior do que entrou. Ao seu ver, o que deve ser mudado nesse sistema penitenciário brasileiro para que essa ressocialização possa realmente vir a ocorrer? E o que seria um sistema penitenciário que fosse de acordo, que seja de acordo com a justiça que a gente encontra nos evangelhos? Bom, quando a gente fala do ser humano, nós estamos falando de imagem e semelhança de Deus. Nós somos imago Dei. Então, isso já nos traz já um valor incomensurável, né, por si só. Né? O ser humano, ele é especial, porque Deus fez ele especial. Então, inclusive, nós estamos falando de um Deus que encarnou, né, que habitou entre nós e que se sacrificou por esse ser humano, ainda que não merecendo, fosse proporcionado a ele ser uma nova criação em Deus. Enfim, isso é o Evangelho de Jesus. Então, a gente precisa, à luz desses princípios, né, pensar como que um ser humano deve ser tratado, ainda que em condições no sistema prisional. Como? Aí entra aquilo, né? Como eu gostaria de ser tratado? Eu gostaria de ser torturado? Eu gostaria de não ter uma alimentação adequada? Eu gostaria de não ter oportunidade de ver a minha família nenhuma vez sequer? Como que, se nós queremos ressocializar, porque o Evangelho é sobre ressocialização, assim como o nosso ordenamento jurídico, principalmente a partir da Constituição de 88, o Brasil é signatário da Declaração dos Direitos Humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, e também é signatário do Pacto de San José e Costa Rica, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos de 1969. Então, o Brasil, ele tem um compromisso com o mundo inteiro de tratar o ser humano como ser humano de verdade. Qual é a questão em si? A questão é que, como há uma falha estrutural nessa forma de ver segurança pública, culmina com toda essa questão que nós vemos por aí. Não quer dizer que em países onde tem educação, saúde, etc., não tenha crime. Mas óbvio que, até sociologicamente falando, porque tudo tem um porquê, nada acontece do nada, óbvio que quanto mais oportunidades, quanto mais humanizada for a criação de alguém, maior possibilidade daquela pessoa não tergiversar, não se desviar. Ou seja, segundo a Bíblia, todos nós somos pecadores, todos nós podemos, em determinada situação, cometer qualquer tipo de coisa. Entende? Então, quanto mais humanizado e quanto mais cercado, né, desses direitos humanos cada um de nós for, menor será a possibilidade de nós adentrarmos desse caminho. Sobretudo crianças que nascem nas periferias e vão olhando, né, para o crime como uma possibilidade de crescer na vida. Ah, poxa, o filho do pastor Jorge
tem um tênis. Por que eu não tenho? O filho do pastor Jorge é melhor do que eu, por quê? Aos olhos de Deus, são iguais. Mas nós estamos falando também aqui do mundo humano, que é regido por leis, que não é uma teocracia e que a Constituição precisa ser feita valer, principalmente para aqueles mais vulneráveis. Porque eu acredito tanto no mercado quanto no Estado. O mercado, por si só, não tem como produzir justiça social, porque não é o papel dele. O papel disso é do Estado. O Estado é que tem que produzir justiça social. O Estado. Então, nós precisamos buscar esse ambiente social, político e econômico, de maneira que situações como essa no Rio Grande do Norte, situações como a que acontece no Espírito Santo, em todo o Brasil, deixem de acontecer, o ideal, ou que aconteçam o menos possível. Por quê? Tem uma música do rap que fala, também morre quem atira. O Brasil é o país onde mais também morre policiais no mundo. Entende? Então, morre todo mundo. E policial, a maioria, o soldado é pobre. Porque o coronel e o capitão que ganha bem, via de regra, o capitão não, né? Mas o coronel, as patentes altas, não estão lá na ponta. Quem está geralmente na ponta é o policial, ganha R$3.000 por mês, botando a cara no meio de toda essa loucura que nós estamos conversando aqui, que é muito maior do que simplesmente essa ponta do iceberg, que é o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Como a gente estava conversando aqui em outro momento, o problema também é outro. O Brasil, a maioria das pessoas que estão presas não tiveram nem o primeiro julgamento ainda. Uhum. Ou seja, nós estamos com presos preventivos lotando o sistema prisional brasileiro. Uhum. O problema não é um rico que consegue liberdade, né, e responder o processo em liberdade. Isso está na Constituição, no ordenamento. O problema é o pobre que não tem como pagar advogado e não tem como fazer a justiça acontecer com ele. E aí esse pobre, ele sofre por causa dessa falta de segurança das outras áreas, né? E muitos desses, por causa de desestruturas, né? Da desestrutura social que lá existe e de outras situações da vida, são levados a esse mundo do crime. A grande maioria das pessoas no Brasil, principalmente nas comunidades, a preocupação delas de hoje é o quê? É a seguinte: o que eu vou comer hoje? Ou o que eu vou dar para meus filhos comer amanhã? Essa é a grande preocupação dessas pessoas. Então, se o Estado não faz o que deve ser feito, né, essas pessoas vão buscar meios de colocar comida na mesa. E, obviamente, muitas das vezes esses meios são meios ilegais, são meios que não deveriam ser cogitados, sabe? Então, assim, a gente precisa ter um olhar bem cuidadoso em relação a essas questões, porque, assim, o Evangelho não é sobre meritocracia, porque é pela graça que sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. E, à luz do Evangelho, não existe ninguém bom. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Isaías é tão enfático, ainda fala assim, olha, esse bem que vocês querem fazer ainda é trapo de imundícia. Ou seja, é comparado ao pano que as mulheres na antiguidade colocavam no seu período menstrual como se fosse o absorvente de hoje em dia. Ou seja, é a isso que é comparado às nossas justiças. Então, a gente não pode perder de vista isso. Óbvio, jamais esquecendo que mesmo nessa condição toda, o ser humano ele não é privado do direito de escolher. Uhum. Mas é óbvio que toda essa estrutura pesada que envolve, né, principalmente essas crianças que vão crescendo, porque a maioria das pessoas que estão presas hoje, que são mortas em confronto com a polícia, são jovens, sabe? Será que esse jovem escolheu desde criancinha lá ser bandido? Uhum. Sabe? Então, assim, são coisas que a gente precisa refletir para que, de fato, nós possamos conversar sobre segurança pública. E eu repito, direitos humanos abrange também, o Brasil, como eu falei, é um dos países que mais policiais morrem. Como que as famílias desses policiais que morreram em nome do Estado, em nome da sociedade, estão sendo cuidados? Tem que ser cuidado. Muitas vezes não são. Porque se não são cuidados, está errado, porque direitos humanos não tem lado, não é de esquerda, não é de direitos. Direitos humanos quer saber o seguinte, como que o ser humano está sendo tratado?
seja ele quem for, seja ele onde estiver. Porque a ideia é o quê? Por que um preso tem que ter os seus direitos humanos garantidos? Porque se a gente relativiza a humanidade daquela pessoa, mesmo ela sendo uma infratora, de certa forma nós estamos relativizando a humanidade de todos nós em si. Para ele ser ressocializado, o que precisa? Sendo direto, o que ele precisa para ser ressocializado dentro do sistema prisional brasileiro? Primeiramente, ele precisa querer isso, né? Ele tem que querer isso. Segundo, é preciso criar possibilidade dessa ressocialização, que já está na Constituição. Tudo isso que está posto aí, né? Ser bem cuidado, ser bem tratado, etc. Tal, tudo está na Constituição, está no ordenamento jurídico. É preciso fazer com que isso realmente aconteça. E aí, junto com todas as demais questões, mesmo lá no presídio, né, os agentes públicos, né, precisam ser pessoas escorreitas, né, existem casos de advogados também que acabam também tergiversando suas funções e de vez em quando o advogado é preso levando determinada arma, sabe? Isso não pode acontecer. Então, é um conjunto de coisas, entendeu, Gustavo? Que começa com o próprio Estado fazendo cumprir aquilo que tem que ser cumprido. Começando na base. Saúde, educação, oportunidade, emprego, tudo mais, para que a população, para que o encarceramento não seja a regra. Uhum. E aí, quando o cara é encarcerado, ele tem que ser munido de todos esses direitos. Ele tem que ser tratado como ser humano, ele não deixa de ser ser humano. Porque se a intenção é ressocializar, mesmo porque nada é pior do que ser privado da sua liberdade. Essa é a pior punição que pode existir. Imagina, você ficar preso num lugar anos e anos e anos. Deve ser uma coisa horrorosa. Isso já é uma grave punição. Uhum. Junto com isso, esse indivíduo precisa ser um ambiente de reflexão para que ele não queira mais ficar privado da sua liberdade. E aí entra tudo isso que você colocou. Ele ser tratado como um ser humano. O que um ser humano precisa? Ele precisa de alimentação adequada, ele precisa de educação, ele precisa de saúde, ele precisa de oportunidade, mesmo dentro do presídio. E ele tem que querer também, como você perfeito. disse. E principalmente, ele precisa querer, né? Porque, de fato, alguns tomam um gosto mesmo na vida do crime. Isso é fato, sabe? Isso é fato. Mas, ainda assim, ele continua sendo um ser humano. Certo. Agora, Pastor Saulo, para a gente finalizar esse bate-papo, porque a gente sabe que esse assunto dá muito pano para manga. Mas a gente sabe que a gente vive num mundo caído e que as organizações muitas vezes são corrompidas porque são formadas de gente humana, né? E o ser humano é pecador. Mas, assim, como seria uma segurança pública que agrada o coração de Deus? Quais que seriam os ingredientes dessa segurança pública? Quando a gente tem falado aqui, segurança pública não envolve só polícia, né, cara? Segurança pública envolve família, segurança pública envolve várias outras áreas. Como seria essa segurança pública de acordo com a justiça que a gente encontra no Evangelho? Então, eu acredito que, como diz na Constituição, artigo 144, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E eu acredito que isso começa em casa, com a família. Tendo uma família estruturada, tendo família que acredita nos valores que vão contribuir para o desenvolvimento de uma boa sociedade. No meu caso, que sou cristão, apoiado dentro dos valores cristãos. O pai sendo exemplo para o filho, proporcionando a ele dignidade, proporcionando a ele atenção, amor, carinho. Então, eu acredito que tudo começa dentro de casa. Tudo começa dentro de casa. Depois disso, eu acredito que a escola, o ambiente escolar, a comunidade escolar é outro ambiente importantíssimo para a criança, para que ela possa se desenvolver. Muitas vezes a gente não encontra no setor público uma educação de qualidade. A criança que vai aprender português, matemática, a gente sabe hoje que pelo PISA, que é um exame internacional para medir a educação, o nível de conhecimento da criança, que o Brasil é um dos últimos colocados. Então, a gente precisa pensar que a escola precisa se ater à sua função principal, que é ensinar português, matemática, e não
ensinar valores e outras coisas que muitas vezes estão em conflito com o que os pais ensinam. Então, ambiente familiar, o ambiente escolar e também eu acredito nos valores cristãos. Então, você ter uma orientação espiritual, acreditar e viver o Evangelho de Cristo, eu acho que a partir desses 3 fatores, você participar de uma comunidade religiosa, a partir desses 3 fatores, a gente pode começar a pensar em uma segurança pública. Porque quando a gente fala de segurança pública, a gente está falando da sociedade. E a sociedade nada mais é do que um conjunto de famílias. A sociedade começa com a família. A célula máter da sociedade é a família. Então, não adianta eu querer falar do geral sem pensar no específico. Então, acredito que, a partir disso, a gente consegue pensar em segurança pública, entendendo também que o Estado precisa, como o Jorjão falou, a segurança pública não é só polícia. Envolve educação, envolve também saúde. Nós falamos aí sobre o Rio Grande do Norte, a gente sabe que lá nós não encontramos o melhor IDH do Brasil. Verdade. A gente sabe que a segurança pública é um reflexo do que acontece na parte da educação. É mais fácil as pessoas serem cooptadas, né? Exatamente. Exatamente na parte por não ter essas oportunidades. da educação, na parte da saúde, que as pessoas são desassistidas na questão da saúde, na infraestrutura, enfim. Nós tivemos recentemente uma irmã da nossa igreja que participou, foi no Nordeste, e ela estava falando que uma criança de 12 anos nunca tinha ido ao dentista, e ela é dentista, e ela foi lá prestar esse serviço. Então, assim, a sociedade muitas vezes é desassistida desses recursos básicos. Então, tudo isso vai desembocar, vai influenciar lá na segurança pública. Certo. E a gente se aproxima do final do nosso programa, sabemos que segurança pública e direitos humanos dá muito o que falar e por isso a gente promete ao nosso espectador que vamos ter mais edições do Fé Pública com essas temáticas. Mas agora no nosso último bloco, justamente para ajudar você, nosso espectador, a se aprofundar melhor nesses temas, a gente pede que os nossos convidados eles tragam dicas de filmes, de livros, de documentários e de outras produções que ajudem o nosso espectador a se aprofundar nesses temas. Então, Pastor Jorge, começa com você. O que você trouxe aí para o espectador do S hoje, do Fé Pública, se aprofundar na temática dos direitos humanos à luz da Bíblia? Bom, gente, quanta coisa, né? Difícil falar sucintamente temas tão profundos. Bom, eu quero deixar aqui uma dica de um vídeo da humanrights.com, uma entidade que há anos trabalha com direitos humanos no mundo. É um vídeo no YouTube, você digita lá o que é direitos humanos, da humanrights.com, depois o Gustavo pode botar o link para vocês também. E lá diz de forma muito bacana, muito fácil de entender sobre o que é direitos humanos, né? Inclusive, né, você que é cristão, você vai ver lá que isso começa, inclusive, a forma até secularmente de ver direitos humanos lá com Ciro, né? Lá na Bíblia, quando Ciro conquista a Babilônia e torna todos os povos livres, né? Então, os direitos humanos na história humana é contado a partir daí, né? Então, isso é muito interessante, ou seja, Deus é um Deus libertador, não um Deus opressor, né? Também tem um livro importante, que é grande, né? Mas foi muito importante, pelo menos para mim, compreender algumas questões, Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt. E também um livro, para falar um livro também, né, escrito por um pastor, né, Igreja, País e Mundo, de Dom Robson Cavalcante, né, já falecido, mas trouxe uma grande contribuição em relação à missão integral, né, uns precursores aqui no Brasil da missão integral, né, Bispo Dom Robson Cavalcante. Igreja, País e Mundo. E eu quero deixar também um abraço para minha família, minha esposa, meu filho Rafael, minha filhinha que está nascendo agora em maio, né? E que Deus possa abençoar todos vocês que estão assistindo, né? E, por favor, não me cancelem. Boa, pastor. E parabéns aí pela vinda da Mariana, né? Isso aí. Bacana. E aí, pastor Saulo, qual que é a dica para o nosso espectador acerca da segurança pública à luz das Escrituras? Beleza. Antes que eu esqueça, eu já queria mandar um abraço aqui. Pode mandar. Para minha família, meu filho, Samuel, minha esposa Maiara, meus irmãos, meus pais e também para a galera da Igreja Batista em Itaparica. Eu sou pastor de jovens lá, então um abraço e um beijo aí para todos de Itaparica, Primeira Igreja Batista de Itaparica e também para os jovens. Bom, tem um livro na Bíblia, ele só tem um capítulo, Filemon, a carta de Paulo a Filemon. Filemon, ele foi, era um senhor de escravos, né? Ele tinha escravos e, como era típico daquela época,
muito embora o contexto de escravo não seja o do Brasil colônia que a gente tem. Uma espécie de relação de trabalho legalizada. Era um pouco diferente, né? Mas ele tinha um escravo chamado Onésimo. E esse Onésimo fugiu e, por acaso, foi se encontrar com Paulo na prisão, né? Coincidentemente, estava na prisão. Paulo preso injustamente, né? Exatamente. E ele justamente preso. Paulo manda uma carta para Filemon para que receba, para que acolha Onésimo de uma forma carinhosa, de uma forma como se estivesse recebendo o próprio Paulo. Então, esse texto é muito interessante, são apenas 25 versículos, é fantástico, em que mostra que Onésimo cometeu um erro, precisava pagar por esse erro, mas ele tinha que ser tratado com justiça, com amor, graça e misericórdia. Perfeito. Então, carta de Paulo a Filemon é fantástica nesse sentido. Os evangelhos, como o Jorjão falou, e também um livro pequeno, mas muito profundo, John Stott, Discípulo Radical. Muito bom, ele vai trazer ali 8 princípios a respeito do discipulado radical. Radical não é no sentido extremista, radical tem a ver com a raiz, né, com a origem, com a profundidade do evangelho. Então, o discípulo de Jesus não pode ser um discípulo superficial, tem que ser um discípulo radical no sentido de entender a proposta de radicalidade, de viver o evangelho. O evangelho não é uma teoria, não é uma filosofia, ele é extremamente prático e vivencial. Então, indico o discípulo radical de John Stott. Então é isso, amigos espectadores do S Hoje do Fé Pública. Chegamos ao final de mais uma edição do programa e quero agradecer mais uma vez a presença dos pastores Jorjão e do pastor Saulo Silva, que nos ajudaram a entender segurança pública e direitos humanos à luz da Bíblia. E no dia 19 de abril a gente volta com uma nova temática que a gente vai disponibilizar para vocês nas mídias sociais no decorrer da semana, para que você, nosso espectador, possa mandar dúvidas, perguntas, questionamentos pertinentes ao nosso tema, para que possa também ajudar a nossa reflexão acerca dos assuntos. Então é isso, meus queridos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo Fé Pública.